Olá, meus alunos do primeiro ano, estamos de volta. Bom, hoje eu vou resolver aqui para vocês nossa última atividade, sobre função inversa, certo? Então, vamos lá. Bom, a primeira questão quer saber qual é a função inversa dessa função afim. Aqui, 3x mais 4. Como é que a gente faz? Como é que a gente encontra? O primeiro passo, a gente tem que trocar. Quem é y vira x, quem é x vira y. E depois a gente isola o y, e aí a gente encontra a função inversa, certo? Uma coisa que eu já falei algumas vezes, aqui pra vocês, que f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, y, que é igual a 3x mais 4. Agora eu vou inverter os papéis, digamos assim, certo? Então, y aqui agora é x, certo? E aqui, quem era x agora é y. Então, eu repito a mesma coisa, apenas invertendo as incógnitas. Agora, eu vou isolar o y. Então, para isso, como é que eu tenho 3y nesse lado, então o 4 eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar x menos 4, certo? É igual a 3y. Esse 3 aqui está multiplicando y. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo, certo? Então, vai ficar x menos 4 dividido por 3 é igual a y. Então, vamos só girar aqui para ficar mais bonitinho visualmente. Então, y é igual a x menos 4 dividido para 3, certo? Então, essa daqui é a função inversa da nossa função afim 3x mais 4. Porém, ainda posso separar aqui em duas frações, certo? Já que tá tudo aqui dividido por 3, então eu posso fazer x dividido para 3, menos 4 dividido para 3. Então, ou uma ou outra, certo? A nossa função inversa, certo? Qual é a alternativa? A alternativa C, certo? A alternativa C é a alternativa correta. A segunda questão, ela quer saber quanto é f' de 2, ou seja, a função inversa para x igual a 2. Então, ela dá a função, certo? A função que é 2x menos 1 dividido para 3. E aí quer saber, isso daqui, certo? Então, o primeiro passo vai ser, a gente inverte quem é x vira y, quem é y vira x. A gente encontra a função inversa e só depois a gente calcula para f de 2, ou seja, na função inversa, para x igual a 2, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, como eu já falei, f de x é a mesma coisa que y. Então, y é igual a 2x menos 1 dividido para 3. E aí, eu vou inverter, certo? Quem é y vira x e quem é x vira y. Então, aqui vai ficar x, que é igual a 2y menos 1 dividido para 3. Agora, eu vou isolar o meu y, certo? Bom, aqui, eu posso resolver pelo cruz credo, vou multiplicar meio pelos extremos, certo? E aí vai ficar 2y menos 1 é igual a x vezes 3 é 3x, certo? Pronto. Aqui, menos 1 passa para o outro lado. Então, eu vou repetir o 2y, porque nós queremos isolar o y, certo? Esse é o nosso intuito, é sempre isolar o y. E aí, o restante fica no outro lado, seja o x ou seja os números, os valores já numéricos. 3x já está do outro lado, eu repito, tá menos 1, passa mais 1, certo? O 2, tá multiplicando o y, ele vai passar dividindo tudo isso daqui. Então, y é igual a 3x mais 1 dividido para 2. Então, o que é isso daqui? É a nossa função inversa. Porém, ele quer saber, para x igual a 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar 2 e descobrir qual é o valor. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em cima. Y é igual a 3 vezes 2, certo? No lugar de x, eu vou colocar 2, que é quem ele quer saber. Mais 1 dividido para 2. Primeiro, a gente resolve a multiplicação. Então, 3 vezes 2 é 6.
certo? 6 mais 1, 7. Então, 7 dividido para 2. Essa é a resposta correta, que é a alternativa D, certo? Alternativa D. A terceira questão, eu acho ela uma questão muito bonita, porque ela nos faz lembrar algo que nós já estudamos em função afim, certo? Eu vou ler aqui para vocês a questão que está aqui no meu computador. Diz o seguinte: na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do primeiro grau, f de x. A representação algébrica que define a função inversa de f de x é... Então, ele quer saber qual é a função inversa, porém, ele não dá a função, ele dá esse gráfico aqui, certo? E aí, a partir da análise do gráfico, nós temos que descobrir quem é a função afim para só depois a gente encontrar a função inversa, que é o que quer saber a questão, certo? Então, como é que a gente vai encontrar a função apenas aqui analisando o gráfico? Então, o que é a função afim, que também chamamos de função do primeiro grau? Ela é expressa por f de x é igual a ax mais b, certo? B nós chamamos de coeficiente linear, certo? E uma coisa muito importante que nós nunca devemos esquecer: o coeficiente linear é sempre aquele valor que passa, onde o gráfico, né, que é a reta, corta o eixo vertical, o eixo de y. E aqui o nosso gráfico, né, que é essa reta aqui, corta em 1, certo? Ou seja, B é 1. Então, nós já sabemos que B é 1. Porém, nós temos que descobrir quem é A. E quem é A? O A representa o nosso coeficiente angular. Como que nós encontramos o coeficiente angular? Basta a gente usar taxa de variação, certo? M é igual a y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. Quem é esse x final, x inicial e y final? São os valores dos dois pontos dados. E aqui, nesse gráfico, dá sim 2 pontos. Porque se a gente perceber, quem é esse ponto aqui? É o ponto 0, 1, certo? E esse ponto aqui é o ponto menos 2 e 0. Então, basta a gente usar esses 2 pontos e encontrar a taxa de variação. E aí a gente descobre quem é A. Então, vamos fazer. Então, M, certo? M é igual a... Como eu falei aqui, esse ponto aqui é o ponto 0, 1, certo? Ó, porque quando o meu x é 0, o meu y é 1. E esse ponto aqui, ó, é o ponto menos 2 e 0. Porque quando o meu x é menos 2, o meu y é 0, certo? Porque aqui o 0 fica na origem, tá? Então, vamos fazer x final menos x inicial. Y final menos y inicial. Então, 0 menos 1 dividido por menos 2 menos 0, certo? O que eu fiz, ó? Y menos y final menos y inicial, x final menos x inicial. E aí tá aqui. Então, 0 menos 1 dividido por, né, menos 2 menos 0, menos 2. Como eu tenho uma divisão aqui, né, menos vezes menos, dá mais, né, então é igual a meio, certo? Então, descobrimos o valor de A, certo? Que é meio. Nós descobrimos que A é igual a meio. Então, a gente substitui aqui e a partir daí nós encontramos nossa função inversa. Então, ó, f de x é igual a meio, certo? Meio x, porque meio é o valor de A, certo? Que é o nosso coeficiente angular. Então, meio de x mais b, que é 1. Pronto. Agora, vamos encontrar a nossa função inversa. Como eu já falei, f de x é a mesma coisa que y. Então, eu vou inverter. Quem é x vira y, quem é y vira x. Então, aqui vai ficar x é igual a meio, né, de y, certo? Ó, era x, agora é y. Mais 1. Pronto, agora nós precisamos isolar o y. Então, meio de y é igual a
Esse 1 tá somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar x menos 1. O menos meio que está multiplicando o y tem que passar para o outro lado, dividindo, certo? Porque nós queremos isolar y. Porque é sempre assim que a gente faz quando a gente quer descobrir, né, a função inversa. Primeiro a gente troca, quem é x vira y, quem é y vira x, e depois a gente tem que isolar o y. Então, né, y é igual a, repito quem já está lá do outro lado, que é x menos 1, e divido tudo por meio. Porém, aqui nós temos duas divisões, certo? Existe uma propriedade na matemática que diz o seguinte: quando você tem duas divisões, assim, né, uma pela outra, então você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como assim? Eu vou repetir essa primeira aqui, ó, x menos 1, e vou multiplicar pelo inverso dessa segunda divisão aqui. O que era meio vai ser 2 sobre 1, e 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, certo? Por isso eu vou colocar apenas o 2 aqui. Então, vai ficar y é igual a x menos 1, repito a primeira, multiplico pelo inverso de meio, né, que é 2. Então, esse 2 aqui eu tenho que multiplicar tanto x como menos 1, certo? Então, y é igual a x vezes 2 é 2x, menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, essa daqui é a nossa função inversa desse gráfico, certo? A alternativa correta é a alternativa C. Essa é a nossa quarta questão, né? Uma questão bem simples. Então, essa é a base de função inversa. Quando fala em função inversa, primeiro, a gente inverte os papéis, certo? Quem é x vira y, quem é y vira x, e depois a gente tem que isolar o y. Então, vamos lá. Então, x, né? Vou trocar aqui, que vai virar x, é igual a 7 vezes y. E eu tenho que isolar o y. Então, esse 7 que está multiplicando aqui o y, eu tenho que passar para o outro lado dividindo. Então, x dividido para 7 é igual a y. Vou só aqui girar, certo? Dar um giro aqui para ficar mais bonitinho. É a mesma coisa. Eu apenas girei para ficar mais bonito. Então, essa daqui é a nossa função inversa, que a alternativa é. Bom, a quinta questão, ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Seja f a menos 1, lembrando que f de x é quando a gente representa uma função, e f de x a menos 1, quando a gente se trata de função inversa, certo? De f de r em r, ou seja, a imagem são os reais, domínio são os reais e contradomínio também são os reais, certo? Definido por f de x igual a 7x menos 3. Então, f de 4 a menos 1 é igual a quanto? Então, primeiro nós temos que encontrar a função inversa dessa função aqui, dessa nossa função afim, para depois a gente substituir. No lugar de x, a gente coloca 4. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, que quando se trata de função inversa, eu não posso simplesmente pegar esse 4 aqui e substituir aqui no x, que aí vai dar errado. Primeiro eu tenho que encontrar a função inversa, porque eu vou substituir o 4 na função inversa. Então, vamos lá. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, então eu vou repetir aqui. Y é igual a 7x menos 3. Invertendo os papéis, x é igual a 7y menos 3. O 3 que está do outro lado, eu passo somando, certo? Ó. Então, x mais 3 é igual a 7y. O 7 está multiplicando y, então ele passa aqui dividindo tudo isso. Então, x mais 3 dividido para 7 é igual a y. Essa daqui é a nossa função inversa. Então, só dando aqui um giro, né? Y é igual a x mais 3 dividido para 7. Pronto. E a questão quer saber para x igual a 4. Então, no lugar desse x aqui, vou substituir por 4. Então, y é igual a 4 mais 3 é 7, né? 7 dividido para 7 é 1. Então, y é igual a 1. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A.
Para encerrar nossa atividade, a questão número 6 quer saber a função inversa dessa função aqui. Então vamos lá, né? Todo mundo já está craque, né, em como fazer. Então, primeiro passo, a gente vai inverter os papéis, não é isso? Quem é y vira x, quem é x vira y. Então aqui vai ser x, que é igual a 9y menos 3. Menos 3 eu passo para o outro lado somando. Então, x mais 3 é igual a 9y. 9 que está multiplicando o y, eu passo para o outro lado dividindo. X mais 3 dividido para 9 é igual a y. Então, apenas dando aqui um giro, né? Y é igual a x mais 3 dividido para 9. Essa daqui é a nossa função inversa, certo? Que a alternativa correta é a alternativa A.